Informações do Cruzeiro nesta terça-feira de jogo treino na Toca. O Cruzeiro finalmente conheceu os adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos, vamos lá, ainda repercutindo o sorteio. Noite de ontem, Centro de Convenções da Conmebol em Luque, na Grande Assunção. Cruzeiro representado pelo Alexandre Matos e pelo Pedro Júnior. E aí, o grupo definido, Cruzeiro no grupo E da Copa Sul-Americana, ao lado de Unión Santa Fé da Argentina, Mushuc Runa do Equador e o Palestino do Chile. É esse o grupo do Cruzeiro, o grupo E, então, na Copa Sul-Americana. Antes até de passar o calendário, vamos trazer aqui todos os grupos da Copa Sul-Americana. O grupo A, Independente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional de Potosí na Bolívia, Boston River do Uruguai. O grupo B, Defensa e Justiça da Argentina, Universidade Católica de Quito do Equador, Cerro Largo do Uruguai e Vitória da Bahia. O grupo C, América de Cali, Huracán da Argentina, Racing do Uruguai e Corinthians. O grupo D, Grêmio, Godoy Cruz da Argentina, Esportivo Luquenho do Paraguai e Atlético Grau do Peru. O grupo E, que tem o Cruzeiro com o Palestino, com Unión Santa Fé, com o Mushuc Runa. O grupo F, Fluminense, União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e San José da Bolívia. O grupo G, Lanús da Argentina, Vasco, Puerto Cabello da Venezuela e Melgar do Peru. E o grupo H, Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano do Peru, Deportes Iquique do Chile. A situação do Cruzeiro ficou da seguinte forma: o Cruzeiro estreia fora de casa na Argentina contra a União Santa Fé na semana do dia 2 de abril. Na semana do dia 9 de abril, o Cruzeiro recebe o Mushuc Runa do Equador, esse jogo com portões fechados no Mineirão. Na semana do dia 23 de abril, o Cruzeiro vai até Santiago, no Chile, para enfrentar o Palestino. Depois, o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa na semana do dia 7 de maio no Equador. E aí fecha com 2 partidas em casa na semana do dia 14 de maio, diante do Palestino do Chile, e na semana do dia 28 de maio, diante do Unión Santa Fé da Argentina. A Conmebol deve divulgar até amanhã a tabela da Copa Sul-Americana e aí vamos conhecer os dias destes jogos, mas tendo aí cada data base de acordo com o calendário da CBF. O Cruzeiro que veio até Assunção com o Alexandre Matos, com o Pedro Júnior, e o Pedro Júnior falou sobre o sorteio, destacou que a preparação que foi feita agora, depois do Cruzeiro aí ter sido eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro, e que a expectativa é de que o trabalho do técnico Leonardo Jardim possa encaixar. A CBF vai esperar a tabela da Conmebol, da Sul-Americana, para definir os jogos restantes aí dos primeiros jogos, das primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Importante a gente dizer que depois dessa estreia do Cruzeiro lá contra o Unión Santa Fé na Argentina, o Cruzeiro terá um Inter em Porto Alegre. Esse jogo ainda, como eu disse, com data a ser definida. Aí na outra semana tem a estreia em casa e sai para enfrentar o São Paulo, a estreia contra o Mushuc Runa. Esse jogo sem torcida, já falamos também sobre essa questão. Tá tudo dito de Copa Sul-Americana. Hoje o Cruzeiro tem jogo treino diante do Pouso Alegre, 9h30 da manhã na Toca da Raposa 2. Mais tarde, na live aqui da Samuca TV, já teremos, quem sabe, os detalhes deste mais um teste que o Cruzeiro faz neste momento, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. E a cara do Elton. O Elton que fica mais revoltado com isso. Por quê, pô? Você ficou revoltado com o sorteio ontem da Sul-Americana, Eltinho? Nem um pouco. Eu acho que os dois acessíveis. Os dois clubes, um tá olhando pro outro e falando assim, o seu grupo é fácil. O outro fala assim, o seu grupo é fácil. Não concordo. Os dois grupos são fáceis. Não. É opinião minha.
Como eu vejo. Aí, que isso, tá brigando. Primeira vez que você dá uma porrada no Valu assim. E faz parte. Não, tudo bem. Faz parte. É do jogo. Sul-Americana, eu vejo Atlético e vejo Cruzeiro como favoritos e bem favoritos nos seus dois grupos. Bom, do Cruzeiro. Eu entendo que o Palestino é líder do chileno, tem que respeitar. O Palestino tem história nas duas competições, já eliminou o Flamengo em Sul-Americana, historicamente que estamos falando. Na temporada passada disputou Libertadores e ganhou do Flamengo. Tem o respeito máximo por todas as equipes que estão disputando a competição. Porém, olhar para o grupo e não achar o grupo fácil e acessível, aí. Eu acho do Cruzeiro mais embaçado. Eu acho do Cruzeiro mais difícil que o do Atlético. Mas os dois grupos são acessíveis. Porque nós estamos falando. Você vai enfrentar o Union, desculpa, HG. Você vai enfrentar o Union, que já eliminou o próprio Atlético em 2020, na herança de Rafael Dudamel. Mas é um time que está passando por dificuldades, jogando o Campeonato Argentino, onde são dois grupos divididos em 15. Ele é o 13º colocado. Ontem ganhou do Banfield por 3-1, mas é um time totalmente limitado. É isso. E o grupo do Cruzeiro tem um Mushuc Runa, que é o time mais simpático da competição. Ontem eu escutei o hino deles, simpático. É muito legal. O hino Daniel pode, já vai procurar. O hino pode tocar numa casa que vai abrir em Belo Horizonte dentro de alguns dias. Opa, aí sim, hein, Malu? Qual bate casa aí, que é, Malu? Bate aí. Oi? Pode falar a casa. Pode? Não. Quê? Paco Pigali. Paco Pigali. Paco Pigali. Aliás, um abraço pro DJ Paco, que é... Temos amizade aí de alguns anos, mais de 10 anos, e também o DJ Fred Marins. Valu, só falando sobre o Mushuc Runa, né, que a história dele já tá sendo bem contada, né, um grupo de origem indígena. Tá aí o hino, ó. Sobe o som. Olha que beleza, gente. Viva Mushuc Runa! E uma curiosidade, o presidente do Mushuc Runa, ele queria muito, quando foi pra Sul-Americana, jogar no Brasil. Ele queria muito. E quis o destino que ele viesse jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Uma pena que, por enquanto, o estádio vai estar vazio. A gente tem que falar disso. Temos que falar disso. Por enquanto, o estádio vai estar vazio, mas que o Cruzeiro aí consiga reverter isso para o Mushuc Runa ser bem recebido aqui. Uma curiosidade, Mushuc Runa é fundado no dia 2 de janeiro de 2003. Ou seja, é no aniversário do Cruzeiro, em um ano que o Cruzeiro conquistou a Tríplice Coroa. Que bonito, que legal, uma história interessante, né? E curiosa do Mushuc Runa com as questões indígenas. Isso, é legal. E vem jogar contra o Cruzeiro na data de fundação do Cruzeiro. Os dois são irmãos, primos, parentes próximos de fundação. Mas eu discordei de você e tudo que você falou eu concordo. Na verdade. Então você não discordou. Não, é porque ficou parecendo assim, né? Quando eu quis dizer. Uma discordância na concordância. Não, é que o grupo do Cruzeiro, levemente, tecnicamente, um pouco mais longe de ser inacessível. Eu acho que os dois, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro contra o Atlético, são muito favoritos nos seus grupos. Eu acho que o grupo do Atlético ficou pior em termos de logística do que de força do adversário. Porque eu confesso, fazendo o sorteio ontem, o Caracas era um adversário que eu gostaria que estivesse no grupo do Cruzeiro. Sim. E não estava. E acabou caindo no grupo do Atlético. O Cienciano, a grande questão para mim de adversidade é a questão do Mushuc Runa, que é a questão da altitude. E o Iquique também acha um adversário acessível. Você falou bem do Santa Fé, vai ser o único time do grupo que vai ter uma, por mais que esteja passando e está dificuldade, mas o ambiente lá, a torcida vai, tem estádio, torcida. Sim, tem torcida. É diferente, por exemplo, do Libertad, que é um time melhor, não tá nem, tô falando Libertad da Libertadores. Tem um time mais cascudo, mas não tem torcida. Não tem torcida. O Santa Fé tem, e é isso, são grupos acessíveis. Cruzeiro e Atlético tem que colocar na cabeça que não é uma boa os playoffs, tá? Não é. Basta você dar uma olhadinha pra cima, alguns grupos que tem da Libertadores. Vai sobrar casco grande, né? hein, Valor? Mas sim, ficou mamado. E detalhe, os dois grupos ficaram mamados. Abril e maio vai estar definido as coisas, porque acho que pelo menos no calendário do Cruzeiro são os 3 primeiros jogos em abril, os 3 últimos jogos em maio. Em junho você já sabe, já está definida a sua vida na Sul-Americana. Eu não vou dizer sobre a questão de mamata, Thiago, eu vou te explicar por quê.
Primeiro porque nós não temos ainda um posicionamento sobre o Cruzeiro. A gente não sabe que Cruzeiro vem aí. O Cruzeiro do início da temporada, antes de jogar, eu coloquei como campeão mineiro. Irmão. Mas a gente sabe que agora o técnico tem mais capacidade. Peraí, mas isso é uma coisa que eu tô dizendo o seguinte, nós não temos ainda a referência do Cruzeiro na temporada, a referência é muito ruim, aliás. Mas depois do início de trabalho do Léo Jardim, a gente não tem a menor ideia. Não, peraí. Até aqui. Eu discordo. E outra coisa, os testes, o que o Atlético teve até agora, no campeonato estadual, o Atlético sobrou, mas é suficiente pra gente ter muito otimismo. Para esse grupo da Sul-Americana. Por que eu tô te dizendo isso? Eu olhei pro Campeonato Paulista, por exemplo, onde eu enxergava o Palmeiras como campeão paulista. O Palmeiras foi se classificar na última rodada da primeira fase, né? Ele teve uma arrancada, como o Atlético aqui, ele precisou ter essa arrancada lá e quase que ele fica fora. E no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians, ele perdeu em casa, então já me surpreendeu. Mas o Corinthians não tá tão mal. O Corinthians fez 2 maus jogos. Não, mas o que eu tô dizendo é que fica difícil a gente já meio que fazer um oba-oba em cima dos grupos de Atlético e Cruzeiro, né? Cara, claro, eu acho que na fase de grupos é diferente. Você tem uma qualidade inferior. Eu sei disso. Mas, cara, eu acho que na questão do Cruzeiro, pelo grupo do Cruzeiro, que eu acho mais difícil que o do Atlético, também e acho por um não pouco ter mais difícil referência ainda sobre o Cruzeiro, eu vou ficar com o pé um pouquinho atrás. Não, mas não precisa ficar. Não precisa ficar. Vai sobrar, os dois vão sobrar? Nesses grupos vão classificar em primeiro os dois. Ô, Thiago, lembrando que os grupos... uma pequena diferença. Acho que os dois times têm a obrigação de classificar. Mas eu acho que o Cruzeiro, por pegar o Palestino, que hoje é o líder do campeonato chileno, ainda são poucos jogos, mas é o líder. Santa Fé tem tradição, pô. Não, sim, mas eu não falo de tradição, falo do momento das equipes. O Palestino, ele é o líder. Então, tipo assim, o Palestino pode ser um time que vai dar trabalho pro Cruzeiro, deve classificar junto com o Cruzeiro nesse grupo, então a diferença é ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar no segundo. No do Atlético, eu não vejo nenhum time assim que possa brigar pela primeira colocação com o Atlético. Todos os times estão ali meio de tabela. Eu não acho que o Palestino vá brigar com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma qualidade de elenco, não sei se você concorda, Dani, HG, Valu, Elton. Qualidade de elenco. Uma qualidade de elenco absurda. E a gente já viu algum recorte, mesmo que mínimo, de um técnico que não teve nem sequer tempo para trabalhar, mas conseguiu fazer esse time mostrar alguma coisa a mais. Eu preciso de ver o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda, mostrou algo a mais já com o Leonardo Jardim. E eu, sinceramente, assistindo ao Cruzeiro nos 2 jogos do Jardim com o time principal, que no primeiro jogo ele enfrenta o Democrata com o Cruzeiro completamente reserva. Mas assistindo ao Cruzeiro com o time principal nos 2 jogos contra o América, eu já vi algumas melhoras. E a tendência de um técnico que tem 34, 35 dias de tempo para remontar esse time é de que esse time seja ainda melhor. A gente vai ver um primeiro teste do Cruzeiro 100% assistindo ao jogo no sábado, contra o Red Bull Bragantino. Mas eu já consegui enxergar melhoras com o Leonardo Jardim e honestamente, para mim o Cruzeiro segue, independentemente da condição do Palestino, como o grande favorito no grupo dele para ser o primeiro colocado. Não, com certeza. Pela qualidade do elenco, pelo tempo que o Jardim tem de trabalho, eu acho que o Cruzeiro tem boas chances de classificar com tranquilidade nesse grupo. Pela qualidade do elenco, por ter sido cabeça de chave. Agora, vai ter que... E é importante falar para atleticanos e cruzeirenses, né? Vamos ver os movimentos. O Cruzeiro não deve se movimentar na janela doméstica. O Atlético, a gente está vendo movimentos que podem acontecer ainda, falando do Pochettino. Caso ninguém contrate até o dia 11 de abril, é importante os torcedores terem em mente que esses atuais grupos serão os grupos responsáveis por levarem as equipes até a próxima fase da Sul-Americana. Pelo lado do Cruzeiro, eu tenho, por aquilo que já falou Pedro Lourenço, não deve mudar, e eu acho que é um grupo, mas mais do que suficiente para classificar o Cruzeiro, tá? E os jogadores têm que assumirem uma grande responsabilidade, até porque boa parte, quando a gente fala do Cruzeiro, estava na campanha do ano passado, que chegou à final da Sul-Americana. Então, é um elenco também por parte do Atlético, é um elenco também bem suficiente para classificar o Atlético em primeiro. Lembrando, né? Não tem classificação de segundos lugares. Se classificam para as oitavas os primeiros. O segundo,
vai jogar um playoff com alguém que desceu, foi terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Não é boa coisa. Não Acho é. que Cruzeiro e Atlético, vou dar um exemplo claro do ano passado. O Internacional era o principal favorito para mim a conquistar a Sul-Americana, não se classifica em primeiro no seu grupo, vai pro playoffs e recebe quem? O Rosário Central. Que às vezes é porque dá uma sensação que, vamos pegar o terceiro que veio da fase de grupos da Libertadores, a baba do boi cansado. O Rosário não fez uma campanha ruim, na minha opinião, fez jogos duríssimos, inclusive Contra foi o no Atlético. grupo do Atlético, Exatamente. uma partida que tava natimorta aqui, 3-0, fez um 3-2, quase empatou na arena, Bola na e aí trave. o Inter pega o Rosário e acontece o quê? Casca fora. Vazou. Casca fora da Sul-Americana. Então, muito importante. Só para finalizar, premiação nessa primeira fase para os clubes, $900 mil e $115 mil por vitória. Então, a vitória, claro, ela é importante pelos 3 pontos, mas, se você consegue 100% de aproveitamento, você já coloca quase a premiação em número de vitórias dessa primeira fase. E parabenizar, né, os torcedores do Cruzeiro que fizeram, não é toda a torcida do Cruzeiro, a gente tem que deixar claro, mas os torcedores que fomentaram aquela ida ao estádio com sinalizadores. Eu acho essa punição absurda. Deixa eu te falar o que eu acho absurdo. Eu acho absurdo você tá no Santo Antônio, no São Lucas, com morros assim, ó, e tem uma placa de pare para você subir. Mas eu não passo batido na placa de pare. Eu tenho que respeitar porque ela está lá. Eu acho um absurdo a Conmebol punir por conta de sinalizadores, acho, mas está escrito. Não vai caber recurso. Facilmente o Cruzeiro perde um público de 50 mil e uma renda, com todos os descontos do Mineirão, na casa de 3 milhões de reais. Eu vi um movimento nas redes sociais de torcedores. Eu vou levar. Eu quero ver se eu vou ver no dia de hoje alguém falando, desculpa, Cruzeiro e a parte da torcida que não levaram sinalizadores, porque eu levei sinalizador pro estádio e o clube tá punido por minha causa. Mas eu acho que eu não verei isso. Olha aqui, só 2 destaques aqui. O primeiro deles, ainda sobre Sul-Americana, sorteio e o presidente da Conmebol. Vocês viram a declaração que ele deu quando perguntado sobre a saída de brasileiros da Libertadores, né, que foi um assunto promovido pela Leila Pereira. Vocês viram a resposta que ele deu à pergunta? Não, temos aí? Ele disse assim: Libertadores, o assunto era em virtude do racismo ocorrido com o Luigi, atleta do Palmeiras. A Leila sugeriu que os clubes saíssem da Conmebol e fossem disputar pela CONCACAF, etc. e tal. Ele disse assim: Libertadores sem clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a Chita. Essa foi a declaração do presidente da Conmebol. Olha onde ele foi buscar um parâmetro de resposta e a comparação infeliz de um cara que inclusive discursou ontem durante o evento, e aliás, diga-se de passagem, um evento chatérrimo. Ele discursou falando, porque nós precisamos de ações mais duras, quando o assunto é racismo e etc e tal. Sabe o que vocês fazem, cara? Vocês punem quando o gramado não tem qualidade, vocês fazem punições quando a questão envolve sinalizadores, e aí quando envolve racismo, você dá uma declaração dessas, de que Libertadores sem clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a Chita. E outra coisa, o presidente do Peñarol disse que quando o assunto é racismo e as manifestações acontecem, os clubes brasileiros são muito melindrados. Desculpa, o Felipe Melo bateu pouco. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes de notícias aqui do nosso Cruzeiro todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana. Acharam fácil, difícil? Deixem aí nos comentários, pessoal. Comente aí bastante, né? Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!